Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje irei falar sobre o que? O livro A Viuvinha, do autor José de Alencar. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1860, na qual foi um romance urbano que foi encenado no Rio de Janeiro, a partir do século XIX por aí. Esse livro, ele se trata de um personagem, Jorge, em que ele é de uma família muito boa, porém ele acabou perdendo o pai dele muito cedo, e com isso ele acabou herdando toda a herança do pai. E com isso tudo, ele ostentava muito o dinheiro dele, ele gastava muito, ele gastava com festas, com comidas, bebidas, enfim, ele ostentava muito. Até então, teve um dia que ele tava com insônia, e ele acabou escutando o sino da igreja. E tocou no coração dele que ele deveria ir pra igreja. Aí, chegando na igreja, ele, na missa que estava tendo, ele se deparou com uma jovem, que era Carolina, uma menina de 15 anos, que estava acompanhada da mãe. Ele se apaixonou por ela, foi tipo amor à primeira vista. Ele mudou da água pro vinho, literalmente. Até então, ele se apaixonou por ela e dentro da igreja ele sentia uma paz, ele começou a sentir uma paz dentro dele, tipo uma tranquilidade, e resolveu mudar por conta da igreja e por conta da Carolina. Até então, depois de um tempo, eles começaram a se conhecer e tudo mais, e ele resolveu pedir ela em casamento. Aí, nessa que ele pediu em casamento, depois de um tempo, ele acabou descobrindo que ele estava pobre, né? Que ele estava pobre. Só que ela já tinha aceitado o casamento, ela estava gostando bastante dele e tudo mais. Só que ele ficou pobre. Até então, nessa que ele ficou pobre, ele ficou desesperado porque ele não queria que mudasse, ele não queria estragar a vida da Carolina. Então ele até pensou em abandonar ela, tipo, deixar ela seguir a vida dela, não se casar com ela, pra não estragar a vida dela. Só que ele pensou que isso traria, tipo, uma má fama pra ela, sabe? Então ele resolveu continuar o que ela tinha aceitado e tudo mais. Antes do casamento, ele resolveu fazer uma carta para ela. E nessa, que ele fez essa carta, chegou o dia do casamento e tudo mais. E ele resolveu, depois do casamento, teve a lua de mel. Aí ele ofereceu uma bebida para ela. Em seguida, ela acabou dormindo. E com isso, ela acabou dormindo e ele acabou indo embora, no meio da lua de mel. Só que ele deixou uma carta para ela. E nessa que ele deixou essa carta, sem contar que ele não tinha contado pra ela que ele tinha ficado pobre, ele não tinha contado pra ela. Só que nessa que ele deixou a carta, ele foi embora. E ele acabou indo pro centro do Rio de Janeiro, que era um lugar que era chamado do Templo do Suicídio, que é onde diversas pessoas tiraram suas próprias vidas e tudo mais. E com isso, ele acabou se suicidando nesse lugar. E a partir daí, depois daí, a Carolina, ela ficou conhecida como a viuvinha, que se casou no dia e em seguida ficou viúva, porque seu marido ele se suicidou. E ao passar do tempo e tudo mais, ela conheceu um cara, um homem, né? E esse homem era chamado de Carlos, né? Ele era Carlos, um negociante estrangeiro. Só que, gente, no livro, ele fala que Jorge, ele não morreu. Jorge, ele simulou o seu suicídio. Ele não tinha morrido, o Jorge estava vivo e Carolina não sabia disso. Até então, Jorge, ele se passava pelo Carlos, que era o homem que Carolina começou a se envolver. Até então, Jorge, ele ficou se mostrando ser outra pessoa, né? Até então, ao passar de muito tempo, Jorge, ele resolveu falar que ele está vivo, que Carlos é Jorge, que Jorge é Carlos. Na verdade, que Carlos é Jorge, né? E com isso, obviamente, Carolina ficou brava no momento, só que perdoou ele rapidamente, porque ela o amava bastante. E Jorge fez isso porque ele também queria demonstrar, ele queria ver se Carolina realmente amava ele, sabe? Então, no final de tudo, eles acabaram se reunindo de novo, acabaram juntos de novo, e ficaram felizes para sempre. Agora vocês perguntam, Raina, mas por que você escolheu esse livro? Gente, eu escolhi esse livro porque eu vi que é um livro que pode acontecer qualquer coisa, mas o amor supera tudo. E a fidelidade, porque eu particularmente gosto muito de saber que, não só antigamente, mas que hoje em dia ainda continua esse amor, ele acaba superando tudo, e eu sou muito a favor disso tudo. Eu sou totalmente a favor do amor, da paz, da empatia. Então, esse livro é um livro que eu comecei a ler e eu vou voltar a ler ele, tipo, desde o início. E porque é um livro que realmente eu gostei bastante, um livro que me tocou, por saber que, mesmo ele mentindo pra ela, ela resolveu voltar pra ele, mas também deixando claro que não foi certo
ele ter simulado tudo isso, mas ele fez praticamente tudo isso por conta do amor, né? Porque ele não queria que abandonar ela só por conta, abandonar ela no altar e tudo mais, e decepcionar ela, né? Então, isso é uma coisa que eu fiquei tipo, gente do céu, sabe? E eu recomendo muito pra vocês lerem, porque é um livro que realmente é muito bom. E eu comecei a ler, li o resumo e pra mim achei muito bom. Então eu recomendo bastante. E o que o amor não faz, né, gente? O que o amor não faz e viva o amor! Um beijo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado. E até a próxima. Beijinhos!